Obrigado, Rodney. Ok, pessoal, então agora nós vamos ver uma demonstração, uma apresentação de um projeto iBolt que vai realizar uma integração entre o sistema de gestão, o ERP SAP R3, e o sistema de CRM Salesforce.com. Então na tela aqui a gente está olhando a interface do Salesforce e nós estamos prestando atenção aqui na questão das oportunidades. Então o processo que a gente vai analisar agora nessa demonstração, ele envolve as oportunidades Salesforce, e no momento que o pessoal que está operando, o usuário Salesforce, ele conclui uma oportunidade, ele fecha ela, o resultado dessa oportunidade precisa ser processado. E no caso de uma oportunidade vencedora, uma oportunidade onde o cliente se manifestou que ele vai querer adquirir alguma coisa, nós precisamos que isso se reflita lá no sistema de gestão, lá no sistema R3, através de um pedido de vendas. Então, esse é o processo que nós vamos implementar agora com a iBolt, para que, à medida que oportunidades sejam concluídas no Salesforce, automaticamente as que forem concluídas com sucesso vão virar pedido de venda no R3, e as que forem concluídas por outros motivos vão gerar notificações para a área administrativa, a área de vendas, para fazer o follow-up necessário dessa oportunidade. Nós vamos então fazer uma edição, uma alteração aqui nessa oportunidade do Salesforce. Nós vamos sinalizar o status dela como concluída com sucesso, closed won. E isso a gente vai ver então que é a senha, que é o trigger do processo para que essa oportunidade que agora está concluída, ela venha a ser processada e vá, no caso, como ela foi concluída com sucesso, ela vai se tornar um pedido de venda lá no R3. Vocês podem observar aqui que o design da oportunidade no Salesforce inclui várias informações que já constituem informações de um pedido de venda, de um pedido que o cliente está fazendo para a nossa empresa. Inclusive tem esse campo aqui, mais abaixo, aqui à esquerda, que já foi destinado, ele está reservado para receber o número do pedido que foi gerado lá no sistema de gestão, no caso aqui o R3. Então o pedido vai ser criado no R3 e o número desse pedido vai ser guardado aqui na oportunidade do Salesforce para a futura consulta, futuro rastreamento do documento. Isso tudo vai ser feito automaticamente através do nosso projeto iBolt. A gente pode observar também aqui nessa tela do Salesforce, nessa oportunidade, que além dos dados do contratante, do futuro ou eventual já existente cliente, nós temos também uma lista de produtos, que são os produtos que eles estão interessados. Esses produtos, eles são, na verdade, mantidos não no Salesforce, eles são produtos da empresa, são gerenciados pelo sistema de gestão, lá o SAP R3. Mas eles estão presentes aqui no Salesforce também, para o pessoal de campo poder utilizar, porque o iBolt também pode fazer essa integração. Não é exatamente esse tipo de detalhe que a gente vai estar olhando aqui nessa apresentação, mas não só pegar informações que são captadas no Salesforce e traduzir isso em operações lá no SAP R3, mas também pegar informações de cadastro ou de movimentos do R3 e trazer para o Salesforce, para deixar disponível na operação do pessoal de CRM. Tá? Então o iBolt, ele é um integrador que ele pode fazer tanto o lado da informação que está indo do CRM Salesforce para o R3, como também pegar informações do R3 e levar para o Salesforce. Tá? Então são esses dois lados da integração que o iBolt pode estar fazendo tranquilamente. Agora eu vou fazer uma apresentação breve para vocês da suíte iBolt. A suíte iBolt, ela é composta de 3 produtos bem distintos. Nós temos esse que está aparecendo na tela, é o iBolt Studio. O iBolt Studio é o produto da suíte que a gente utiliza para desenhar os projetos de integração. Tá? Então a gente desenha
o projeto de automação, de integração através do iBolt Studio, e com ele nós geramos um conjunto de instruções, a gente chama metadados do projeto de integração, um conjunto de instruções que vão ser utilizados, acessados pelo iBolt Server. O iBolt Server é outro produto da suíte que ele é responsável por executar as instruções que nós desenhamos no nosso projeto de integração. Então, ele pega tudo aquilo que foi criado com o iBolt Studio, todos os passos necessários para realizar a integração, e executa, né? Ele realmente coloca esse projeto no ar e faz acontecer tudo aquilo que nós desenhamos através do iBolt Studio. No caso aqui, a gente está falando do projeto que vai unir, tá, as operações de Salesforce e R3. O iBolt Server, ele vai executar isso em background, tá, nos bastidores, e à medida que ele vai executando o projeto e fazendo com que as informações se repliquem de um lado para o outro, isso é uma coisa transparente para o usuário. Ele simplesmente utiliza, o usuário de Salesforce está utilizando a interface dele, a interface Salesforce, e automaticamente o usuário lá no R3 já começa a receber essas informações, e à medida que o usuário, por exemplo, do R3 for fazendo alguma alteração, o iBolt leva isso automaticamente lá para o Salesforce, e o usuário do Salesforce já vê essa alteração na sua interface. Tá? Então isso é totalmente transparente, automatizado, sem intervenção do usuário, e a execução desse projeto ele fica a cargo do iBolt Server, e o desenho do projeto é o iBolt Studio. Além desses dois produtos, nós temos também ainda o iBolt Monitor. Tá? Então o iBolt Monitor ele é responsável para fazer o acompanhamento da execução do projeto que o iBolt Server está executando. Então o iBolt Server, à medida que ele vai executando o nosso projeto de integração, ele vai gerando informações de cada etapa que foi concluída, e nós podemos acompanhar isso aí com o iBolt Monitor. Tá? Então esses são os três produtos da suite iBolt: Studio, Server e Monitor, e agora a gente vai ver cada um deles um pouco mais em detalhe, e vamos ver também a execução ao vivo desse nosso projeto de integração. Vamos iniciar então conhecendo o iBolt Studio. O iBolt Studio, tá, ele divide o projeto em algumas partes. Essa primeira parte que a gente está olhando aqui, nós chamamos de topologia. Topologia é uma visão gráfica. Tudo que eu fizer no iBolt Studio é totalmente gráfico, não existe codificação no iBolt. A topologia me dá uma visão gráfica de como vai estar organizada a minha estrutura de integração. Então eu posso ver os sistemas que estão envolvidos nessa integração, quantos iBolt Servers eu vou estar utilizando para fazer esse trabalho. Então no nosso exemplo aqui, nesse caso que a gente está analisando nessa demonstração, nós temos os dois sistemas, R3 e Salesforce, e no meio deles um iBolt conectando um ao outro. Tá? Então, como a gente já tinha comentado antes, o que nós fizermos lá em oportunidades no Salesforce vai gerar automaticamente uma informação no R3, e informações no R3 relacionadas àquela oportunidade vão automaticamente atualizar a oportunidade no Salesforce. Então os usuários envolvidos, eles não vão estar sabendo que trabalho está sendo feito, simplesmente eles vão saber que o que se faz de um lado aparece do outro e vice-versa. Tá? Esse projeto ele vai tornar os dois sistemas, Salesforce e R3, como se fosse um único sistema, trabalhando em conjunto, que é isso que interessa para a empresa, né? Que os sistemas trabalhem em conjunto. Então, aqui na parte da topologia, nós podemos ver essa arquitetura, uma visão assim de cima, como que vai funcionar o iBolt integrando os dois sistemas R3 e Salesforce. Esta segunda parte do projeto que a gente tem aqui na tela se chama então Business Process. Business Process é onde eu posso também de forma totalmente gráfica
fazer um desenho sintetizado de como o meu processo ocorre, como que ele vai ser implementado através do iBolt. Então nós temos aqui, na verdade, dois processos desenhados aqui, né? E o primeiro, de uma forma bem simples, a gente pode ver que toda atividade inicia do lado da oportunidade CRM, a Opportunity Change, e no momento que essa oportunidade teve o seu status alterado, isso vai disparar uma sequência de etapas, onde uma delas é a análise desses status, e caso a oportunidade seja uma oportunidade vencedora, tá? Vocês podem ver aqui pelo desenho que ele vai tomar o caminho de baixo e vai gerar um pedido no R3. Se, pelo contrário, for uma oportunidade perdedora, né, não resultou em negócio essa oportunidade, ele vai tomar o caminho da direita, aquela linha vermelha, e gerar uma notificação. Tá? Uma notificação para a área de vendas, enfim, a área que for responsável por cuidar dessa situação. Independente desses dois caminhos, vocês podem ver aquela linha pontilhada lá para cima, uma cópia dessa oportunidade vai ser salva na base de dados da empresa. Então, a oportunidade Salesforce, né, ela está gravada lá no Salesforce, na nuvem, o Salesforce é totalmente na nuvem, mas no momento que a oportunidade for fechada, a gente vai fazer uma cópia das informações dessa oportunidade na base de dados da empresa. Então, esse é o primeiro processo que a gente está analisando ele graficamente, nessa parte de cima aqui da tela. E na parte de baixo nós temos um outro processo também, que inicia do lado do CRM, que é quando alguém lá no Salesforce faz uma alteração de dados de contato. Tá? A alteração de dados de contato, ele vai disparar um processo também, onde nós vamos pegar essa alteração e replicar ela no contato lá no R3. Então, se esse contato Salesforce já existia no R3, o R3 é alterado para espelhar a informação que está lá no Salesforce. Se ele não existia, um novo contato é criado no R3, ok? E além disso, a gente vai mandar um e-mail para alguém da empresa avisando que teve uma alteração de dados de contato em algum cliente, em algum lead lá no Salesforce. Então, esse business process, nós fazemos uma análise, uma visão sintética de como os processos vão ocorrer no nosso projeto de integração. Onde que ele nasce, o que vai ser feito a partir desse evento e como que esse processo termina. Então, essa parte do projeto a gente chama de Business Process. Terceira parte do nosso projeto no iBolt Studio, que a gente chama de implementação física dos processos. Então, o nosso projeto iBolt ele pode ser composto por N Business Process, N processos de negócio. A gente está vendo aqui 2 processos de negócio, e cada processo de negócio nós vamos dividir ele em um ou mais fluxos de integração. O que são os fluxos de integração? São uma sequência de etapas numa ordem lógica que vão executar as tarefas necessárias para levar a cabo aquele processo de negócio. Tá? Então, nós pegamos as tarefas, as atividades que nós precisamos executar no processo, montamos a sequência delas, como vocês podem ver aqui na tela, graficamente, quem acontece primeiro, quem acontece depois, tá? Tudo de uma forma totalmente gráfica, sem codificação. Essa é uma das principais características do iBolt, o desenho da integração com orientação a processo e não orientação a código. Então a gente monta as etapas exatamente da forma como elas acontecem no processo. Então nós colocamos as etapas na sequência que elas precisam ser executadas. Cada etapa, né, cada ícone que a gente está vendo aqui na tela, que é uma etapa do processo, ela é na verdade um componente da biblioteca do iBolt. Então o iBolt tem uma biblioteca de N componentes, cada componente é especializado em fazer uma atividade em específico. Por exemplo, esse que tem o S vermelho que está destacado aqui na tela, é um componente que encapsula toda a API de acesso ao Salesforce. Tá? Nós temos componentes para vários outros tipos de atividades, como no caso aqui, acesso à API do R3. Então, o fluxo de integração é a gente colocar
as etapas na ordem lógica que elas precisam ser executadas, e nós vamos criar a quantidade necessária de fluxos para implementar esse processo de negócio. Então, um processo de negócio se divide em N fluxos de integração e cada fluxo se divide em N etapas. Tudo isso vai compor o nosso projeto, que depois nós vamos colocar em execução através do iBolt Server. Vamos observar agora então um exemplo de como desenhar um fluxo de integração com o iBolt. Toda essa tarefa de desenhar a integração, novamente, ela é totalmente gráfica, tá? Nós escolhemos o componente que vai executar a tarefa que nós precisamos, nós arrastamos eles e soltamos na nossa área de fluxo, na posição que nós precisamos que a tarefa seja executada, e nós vamos então, depois que nós colocamos aquela atividade na sua posição, nós vamos configurar. O que é configurar? É escolher o método que ela provê, né, de todos os métodos que ela é capaz de executar, todas as ações que ela é capaz de executar. Nós escolhemos a que queremos e configuramos os seus parâmetros. Então, nesse exemplo aqui, a gente está fazendo uma atividade que é enviar e-mail. Nós arrastamos o componente de e-mail até o ponto do fluxo que nós queremos que a mensagem seja enviada. Escolhemos a ação de enviar e-mail e configuramos os detalhes dessa mensagem. Tá? Então, tudo totalmente gráfico e muito importante. A gente está vendo aqui um exemplo de e-mail, mas essa interface, ela é a interface de todo e qualquer componente iBolt. Então, para mandar e-mail, nós vamos ter esses passos, que é drag and drop configuração. Para fazer uma atividade no Salesforce, é a mesma coisa, drag and drop do componente Salesforce e a configuração das ações que nós queremos fazer. O mesmo vale para R3, qualquer outro tipo de atividade que nós quisermos fazer dentro do fluxo de integração, vai ser um ato totalmente gráfico de arrastar, soltar e configurar. Okay? Então isso é um nível de abstração muito alto, uma simplicidade bastante interessante para desenho dos processos de integração, e é um recurso do iBolt Studio. E qual seria o resultado prático desse desenho que a gente está fazendo no fluxo? Na etapa de deployment do projeto, que é quando a gente vai pegar o projeto que foi criado aqui com o iBolt Studio, vamos colocar ele em execução no iBolt Server. O que o iBolt Server faz? Ele lê todas essas instruções que nós geramos aqui no projeto e executa os fluxos etapa a etapa na ordem que nós colocamos. Então nós temos aqui um desenho que ele está implementando parte daquele processo que nós desenhamos lá no Business Process anteriormente. Tá? Então, o iBolt Server ele executa os componentes, as etapas, na ordem que foram colocadas no fluxo. Quando há um momento de decisão, que é esse momento que vocês estão vendo aqui, esses 3 componentes mais abaixo, colocados em linha, isso significa uma decisão no processo. Então, o iBolt Server avalia a decisão e vai tomar um ou outro caminho em função do resultado dessa decisão, esse resultado do teste que ele fez. Okay? Então, o resumo aqui do que a gente programou nesse fluxo é avaliar as informações de uma oportunidade lá do Salesforce. Se a oportunidade foi finalizada com sucesso, ela vai tomar aquele caminho mais da direita, né? Vocês podem ver o teste ali, status igual a closed won. Ele vai tomar o caminho mais da direita e vai seguir por esse caminho do processo até gerar o pedido no R3. Do contrário, se ela foi fechada com insucesso, ela não resultou em venda, ele vai tomar o caminho da esquerda e vai mandar um e-mail de notificação. Tá? Então, o que o iBolt Server faz é pegar o fluxo que nós desenhamos através do iBolt Studio e executar as etapas tal qual nós colocamos ela no processo. Essa nossa área de desenho do fluxo aqui, vocês podem observar que lá em cima tem uma parte destacada que está em verde.
essa parte verde, ela define o que a gente chama de trigger do fluxo. As triggers são os eventos que nós vamos especificar, que são os causadores, os motivadores da execução desse fluxo, ou seja, o que acontece que por causa dessa ocorrência esse fluxo deve ser executado. Então essa é uma instrução que a gente está passando para o iBolt Server, para que ele seja capaz de identificar a ocorrência e por conta dessa ocorrência fazer com que esse fluxo, que essa etapa do processo ocorra, comece a executar. Então nós temos, né, nesse nosso desenho aqui, um componente Salesforce nessa área de trigger. Isso significa que um evento, tá, uma ocorrência lá dentro do Salesforce, no nosso projeto aqui de demonstração, é o ato de fazer uma alteração do status da oportunidade. Então esse evento, ele faz com que o iBolt Server inicie a execução do fluxo. Tá? Então o iBolt Server ele fica monitorando o Salesforce e quando ocorre essa situação, a ação do iBolt Server vai ser executar esse fluxo de integração, iniciando sempre da parte lá de cima, o primeiro componente, até o último, que no caso aqui vai depender de testes que vão ser executados nas informações que foram recebidas do Salesforce. Tá? Então a área de trigger é a área que a gente defina os motivadores, os disparadores do fluxo de integração. Nós temos aqui o Salesforce, mas nós podemos ter vários tipos de triggers no fluxo iBolt. Tá? A gente pode ter trigger do tipo timer, que é um determinado dia e horário iniciar a execução de fluxo. Nós podemos ter triggers que são requisições vindas da internet, nós podemos ter chegada de e-mails em contas, inbox de monitoramento. São vários os tipos de triggers que nós podemos especificar, que são os disparadores de um fluxo de integração. Se nós olharmos agora então novamente nossa tela do Salesforce, a nossa oportunidade, vocês podem observar que aquele campo Order Number, que antes estava em branco, agora ele está preenchido. Tá? Esse número aqui 12451, ele é o número do order, do pedido de venda que foi criado lá no R3. Tá? Por que foi criado o pedido? Logo no início, quando nós entramos nessa oportunidade e alteramos o status dela, nós colocamos ela como Closed Won. Isso fez com que o server que estava no ar, tá? Existe um iBolt Server aqui no ar, e ele fez com que aquele fluxo de integração executasse por conta da alteração que nós fizemos na oportunidade. Ele analisou os dados da oportunidade e viu que ela estava closed won. Então ele pegou aquele caminho da direita, que é o caminho da oportunidade fechada com sucesso, inseriu o pedido no R3 e o último step, o último passo daquele caminho que ele tomou, se vocês recordarem, vocês podem só voltar um pouquinho e observar novamente, é uma atualização no Salesforce com o número do pedido. Então ele cria o pedido no R3, pega o número que foi gerado lá, retorna e atualiza no Salesforce. Então o usuário de Salesforce, ele fecha a sua oportunidade e em seguida ele já fica sabendo qual foi o pedido que foi gerado lá no SAP R3. Vamos pegar esse número então. Vamos até o SAP R3, vamos fazer uma consulta na lista de pedidos do R3 desse número, 12451. Nós vamos ver que nós temos então esse objeto, esse Business Object, lá no R3 cadastrado, com os dados daquela oportunidade que foi criada lá no Salesforce. Então nós temos o cliente, nós temos as informações gerais da oportunidade, que foram convertidas em pedido de venda. Nós temos os itens, né? Aquela oportunidade tinha um item, esse item está aqui no pedido de venda. Então, aquela oportunidade gerou um pedido de venda lá no R3 e isso foi feito de forma automática, não houve uma interação do usuário, tá? De pegar, ir até o Salesforce, pegar a informação, entrar no R3 e criar essa informação no R3. Tá? Essa ação ela foi toda automatizada pelo iBolt. Então o usuário ele fez simplesmente o que a tarefa dele exigia, que era fechar a oportunidade do Salesforce,
e isso desencadeou uma série de ações que fez com que aquela oportunidade aparecesse no R3 como um pedido de venda. Quando o R3 criou o pedido de venda, ele automaticamente definiu um número para esse pedido, segundo as regras de negócio que ele tem definido. E o que foi feito naquele mesmo fluxo de integração foi, após pegar e criar o pedido no R3, o próprio fluxo pegou o número gerado, retornou ao Salesforce e atualizou a informação desse número lá na oportunidade do Salesforce. Então nós criamos aqui uma integração bidirecional, onde um evento, que no caso é a mudança de status da oportunidade, gera uma informação no R3, um evento no Salesforce gera informação no R3, e um evento no R3, que é a criação do pedido, gera uma informação no Salesforce, que é justamente atualizar a oportunidade com o número do pedido criado. Tá? Então a gente pode ver aqui o valor da integração de processo, onde nós podemos pegar sistemas diferentes, documentos diferentes e fazer eles funcionarem em conjunto como se fosse um só, fazer a informação fluir de um lugar para o outro, de forma que agilize o trabalho das pessoas, o funcionamento dos processos da empresa. Tá? Então, simplesmente o usuário está usando o Salesforce, e a ação dele provoca informações lá do lado do R3, o usuário está usando o R3, não exatamente nesse exemplo, porque a ação do R3 foi automática, mas outras ações que ele está fazendo, como uma atualização de cadastro, uma atualização de informações financeiras, isso provoca a geração de mais informações do lado do Salesforce. Tudo de forma automática, nos bastidores. O usuário ele não é chamado a intervir para que essas coisas aconteçam, simplesmente ele vai fazendo o seu trabalho e as coisas vão fluindo naturalmente no processo. Vamos retornar então novamente aqui ao nosso fluxo de integração e vamos olhar um pouquinho mais dessa mágica que acontece, que faz com que a informação que é gerada no sistema apareça automaticamente em outro sistema, tá? Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso através do iBolt. A gente vai perceber que é muito fácil, muito simples, né? E lembrando que todo o trabalho é feito de forma gráfica através de wizards, assistentes dos componentes, tá? Da biblioteca iBolt. Então nós temos componentes para executar uma infinidade de atividades e não é exatamente o que a gente vai detalhar nessa apresentação, mas nós temos também o iBolt SDK, que permite que a gente crie novos componentes e coloque na biblioteca para utilização nos fluxos de integração, o que virtualmente elimina qualquer barreira da integração. Tá? Então a gente praticamente é capaz de fazer qualquer coisa através do projeto iBolt, seja como componente nativo, seja como componente que nós mesmos venhamos a criar. Quero mostrar para vocês agora então um componente que a gente tem no iBolt que se chama Data Mapper. Tá? Eu escolhi esse componente porque a versatilidade dele vai deixar bastante claro como é fácil trabalhar no projeto dentro do iBolt Studio. Então o Data Mapper é um componente que a especialidade dele é fazer mapeamento e transformação de dados. Nós vamos pegar a informação de um determinado lugar, a gente chama de origem, vamos mapear essa informação e levar ela para outro lugar, que é, no caso, o destino. Tá? Então nós pegamos o Data Mapper e nós configuramos a origem da informação. E aí nós temos uma lista de N possibilidades, nós podemos pegar informação através de um arquivo XML, né? Nós podemos pegar informação através de um arquivo TXT, nós podemos pegar informação de uma base de dados, né? De um banco de dados, seja através de uma execução de uma instrução select, seja através de uma execução de uma story procedure. Nós podemos pegar informação de variáveis que nós criamos dentro do nosso processo, informações intermediárias que nós vamos guardando, nós vamos pegar ela novamente agora
pelo Datamapper. Tá? Então nós temos uma quantidade interessante aqui de origens diferentes de informação e, né, essa mesma quantidade, essa mesma variedade de informações que nós podemos coletar, nós temos também para destino, né, para fazer o ponto final de onde nós vamos levar a informação. Então, a parte interessante disso é o cruzamento, né? Então, o Datamapper ele permite que nós pegamos a informação de um TXT e levamos elas para um XML, ou a gente pega a informação do XML e levamos ela para um banco de dados, ou a gente pega ela de um banco de dados e levamos ela para um TXT, ou a gente pega novamente de um TXT e leva para a variável. Então, nós podemos cruzar qualquer tipo de origem com qualquer tipo de destino. E o ato de fazer essa transferência de informação, ele é muito simples, ele é totalmente gráfico, novamente. Nós temos aqui no desenho, então, na parte da esquerda, as informações do lado de origem, onde elas vão ser coletadas. Na parte da direita, o lado de destino, e tudo que a gente precisa fazer é criar uma linha informando para o iBolt qual informação da origem vai ser levada para que lugar no seu destino. Então nós temos aqui 3 linhas, né, que são 3 informações do lado origem que vão gerar uma informação do lado destino. E nessa ação que nós estamos pegando da origem para o destino, nós podemos fazer junção, como nesse exemplo aqui, nós estamos pegando 2 informações da origem e levando para um único destino, ou seja, nós vamos juntar informações diferentes num único destino. Nós podemos fazer transformação de dados, tá? Nós temos um editor de expressões, onde nós podemos fazer várias transformações de dados da origem para o destino, ou seja, no destino a informação não precisa chegar exatamente igual que ela era na origem, nós podemos transformar isso. Tá? E esse trabalho de mapeamento, ele vai ser executado pelo iBolt Server. E o que vai acontecer nessa etapa? Simplesmente o iBolt Server vai acionar esse componente, o componente faz a leitura da informação da origem, realiza todas as transformações que a gente eventualmente tenha programado aqui e pega a informação da origem e joga para o seu destino. Tá? Então é um componente muito versátil, muito prático, muito fácil de utilizar por essa interface gráfica que ele tem e muito poderoso. Ele permite uma série bastante interessante de mapeamento de informações, transformações de dados. Tá? O Datamapper é um componente que a gente utiliza muito nos projetos iBolt e ele permite nós pegarmos dados diferentes e levar de um lado para o outro tranquilamente. Outra parte interessante de um projeto iBolt são os resources, o repositório de recursos. Os resources eles são necessários para nós configurarmos, informarmos ao iBolt Server como que ele localiza e se conecta a sistemas externos. Então, por exemplo, no nosso projeto aqui, nós temos 2 sistemas, o Salesforce e o R3, são sistemas externos. Nos resources, nós vamos dar as coordenadas para o iBolt Server se conectar e localizar esses sistemas. Então, nós criamos, por exemplo, um resource de conexão no Salesforce. Nesse resource, a gente vai informar o que é necessário para se conectar lá no Salesforce, no caso, o endereço remoto, né, o URL do Salesforce, mais usuário e senha. Com essa informação, o iBolt é capaz, então, de localizar e se conectar no Salesforce. E, para conectar no R3, a gente cria um resource do tipo SAP R3. Aí vocês vão perceber que a quantidade de configuração muda, né? Cada sistema externo tem uma necessidade diferente de configuração. Então, no SAP R3 nós precisamos informar todos esses detalhes aqui de conexão com o servidor R3. Tá? E uma coisa interessante também, aliás, 2 coisas importantes, esse repositório de recursos, tá? Ele é externo ao projeto. Então, no deployment significa que nós vamos colocar esse projeto iBolt
para rodar no iBolt Server num ambiente onde normalmente não existe estúdio. Tá? Mesmo assim, nós podemos fazer acesso a esse repositório de recursos através do iBolt Monitor e pelo próprio Monitor, que é a gente vai ver ele mais em detalhes lá no final da apresentação. Pelo próprio Monitor nós podemos alterar os detalhes, né, os dados de conexão aos sistemas externos sem precisar alterar o projeto. Tá? Então isso é uma coisa interessante desse repositório de recursos. Outra coisa importante, vocês podem ver que nós temos ali um botão Validate, ou seja, a gente define um recurso e quando nós clicarmos no botão Validate, o iBolt Studio vai fazer o acesso até o sistema através das informações que a gente passou e nós vamos poder verificar então se a gente passou a informação correta, se o sistema está acessível ou não. E uma outra coisa também importante que eu queria falar para vocês, a gente tem aqui nesse recurso de R3, por exemplo, um SAP Hostname, que identifica onde está o servidor SAP que vai ser acessado. Lá no recurso do Salesforce nós temos a URL, que identifica um endereço lá na nuvem, que é o nosso Salesforce. E nesse exemplo aqui, nessa demonstração que a gente está fazendo especificamente, nós temos o Salesforce na nuvem. O SAP R3 que está sendo acessado, a instalação física dele está lá em Israel, ok? E o iBolt Server que está executando, que está monitorando o Salesforce, fazendo acesso ao R3 e vice-versa, ele está localizado e está instalado na Califórnia. Tá? Então nós temos uma distribuição geográfica bem interessante aqui nesse projeto, e significa que nós não temos esse tipo de barreira de infraestrutura com o iBolt. Tá? Então nós podemos ter o iBolt num local, acessando sistemas que estão em locais totalmente distintos, tá? Sem problema nenhum. Basta que esse local seja acessível, no caso aqui o SAP R3 e o Salesforce, nós podemos ter uma estrutura de integração totalmente distribuída. Vamos conhecer agora então um pouquinho do componente Salesforce iBolt, como é que ele funciona. Para a gente acessar os recursos do Salesforce, nós pegamos o componente, arrastamos ele para a área de fluxo, para a posição que nós precisamos que ele seja executado dentro do nosso fluxo de integração, e automaticamente nós vamos ter acesso ao Wizard. Né? Todo componente do iBolt funciona da mesma forma. Então nós abrimos o Wizard, nós informamos para esse componente o Resource, para ele localizar o Salesforce, e através do Wizard nós vamos escolher um objeto de negócio. Quando nós clicamos no botãozinho lá de escolha, seleção de objeto, o iBolt está fazendo um acesso online, um live access, até o Salesforce, e vai trazer para nós toda a lista de objetos de negócio que estão disponíveis, tanto aqueles objetos que são padrões da implantação Salesforce, quanto os objetos personalizados que a gente possa ter criado. Tá? Então nós temos acesso total a todos os objetos Salesforce, e uma vez que nós escolhemos o objeto desejado, nossa próxima atividade, nosso próximo passo é escolher a operação que nós queremos realizar. Então nós temos a lista de operações suportadas pelo Salesforce, Insert, Delete, Update, e também nós podemos, com o componente iBolt, fazer as operações Book. Né? Na verdade, as operações Book elas são similares às operações normais, com a diferença que elas são assíncronas. Né? Então, quando a gente faz uma operação Book, os dados são levados, né, até o Salesforce, a gente recebe o identificador, que é o Job ID, e o nosso componente conclui antes que a operação realmente esteja concluída lá do lado do Salesforce. Então, com esse Job ID, posteriormente a gente vai e consulta o Salesforce para saber o resultado, se a operação foi concluída com sucesso ou não.
Então as operações book, elas são destinadas a processar grande volume de dados. Quando a gente tem uma quantidade maior de dados, nós podemos fazer isso através de um book e isso é feito assincronamente. Quando é uma operação regular, insert, update ou delete, o componente ele só termina a execução quando a operação termina do lado do Salesforce, ok? Então essa basicamente é a diferença entre esses dois tipos de operação. E ao nós escolhermos o objeto operação, a gente clica OK, nós vamos ter acesso a um data mapper. Tá? Do lado direito nós vamos ter fixo a definição do objeto Salesforce. Então do lado direito, quando nós abrimos o data mapper, nós vamos ter todas as propriedades dessa entidade, desse objeto Salesforce, esperando para ser preenchida. E do lado esquerdo, que representa o lado source, nós temos a liberdade de definir a origem da informação, ou seja, da onde que nós vamos pegar a informação para preencher nesse objeto Salesforce. Qualquer tipo de origem do data mapper está valendo. Pode ser TXT, pode ser variável de fluxo, pode ser base de dados, pode ser arquivo XML. Tá? Então nós definimos origens e mapeamos informações dessa origem para esse destino, que é a estrutura do objeto Salesforce. O que o componente vai fazer? Ele pega, monta um XML com essa estrutura e transfere a informação para o Salesforce durante a execução, durante o momento em que o iBolt Server estiver executando esse componente. Se nós quisermos fazer um update, por exemplo, também, ao invés só de uma outra operação, a gente pode pegar dados que nós lemos, que nós recebemos do Salesforce e usar parte desses dados para fazer a chave de localização ou fazer a transformação, a atualização da informação lá do lado do Salesforce. Tá? Importante aqui também que eu queria deixar para vocês é essa interface. Okay? Então, essa interface Salesforce nós temos seleção de objetos, seleção de operação e data mapper origem e destino. Toda a complexidade interna da API Salesforce, tá? Ela é resolvida internamente pelo componente iBolt. Tá? Então, simplesmente a gente escolhe o objeto, escolhe a operação, mapeia uma informação de origem para o destino e todas as conversões e transformações que são necessárias para obedecer às regras da API Salesforce, o componente faz automaticamente. Então a gente trabalha com o Salesforce num nível de abstração bastante alto também, uma interface bastante simplificada, e aí nós temos acesso a todas as funcionalidades do Salesforce de uma maneira bastante simples, bastante intuitiva e bastante eficiente. Vamos agora então dar uma olhadinha no componente R3 do iBolt. Então, similar ao que foi feito com o componente Salesforce, para a gente acessar o R3 através do iBolt, nós vamos pegar um componente aqui, o R3, vamos arrastar ele para a área de fluxo, na posição que nos interessa, que aquela ação seja executada, e nós vamos automaticamente ter acesso ao Wizard, ao assistente de configuração do componente. Tá? Nós definimos no componente qual é o resource que aponta para o nosso sistema R3. E a próxima etapa, a nossa próxima tela, nós vamos escolher o método de acesso. Então, com o componente R3 do iBolt, eu posso acessar as funcionalidades do sistema através de IDOC ou RFC. Tá? E aí, dependendo do que eu vou escolher, no caso aqui a gente está escolhendo RFC, eu vou ter acesso a uma lista de objetos. Então, quando eu clicar no botãozinho para listar os objetos que eu quero utilizar, o iBolt Studio também vai fazer um acesso live até o meu sistema R3 e vai me listar os objetos que estão disponíveis, no caso aqui as RFCs, eu escolho a RFC que eu quero trabalhar nesse passo, Então, diferentes passos, as diferentes ações que eu vou fazer no R3, por exemplo, eu vou escolher RFCs diferentes. Então eu escolho a RFC aqui desse passo e quando eu clicar OK, o que vai acontecer? Novamente eu vou ter um data mapper. Tá?
Do lado direito está fixo a definição do objeto R3. Do lado esquerdo, outra vez eu tenho a possibilidade de definir sources, né, origens. Então, quando eu clicar o botão Map, esse datamap vai abrir para mim do lado direito toda a definição, toda a estrutura desse objeto que eu escolhi para trabalhar, ok? Nesse passo. Então eu tenho, na verdade, são os campos do objeto, né? E do lado esquerdo vai depender da origem que eu escolher, né? Novamente, eu posso escolher uma origem que é variável de fluxo, arquivo texto, banco de dados, XML, né? Por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente pode pegar aquele XML que representa o Opportunity Salesforce e usar ele como origem do pedido R3 que vai ser criado. E como é datamapper, né, vocês podem observar que eu tenho a origem, destino, eu faço a ligação entre eles, eu posso fazer junção, eu posso fazer transformação da informação. Todos os recursos que eu tenho disponível no datamapper eu vou estar disponível aqui na hora de definir os dados do objeto do R3. Tá? Uma coisa importante aqui que eu queria destacar é, olhando aqui a nossa definição de trabalho com o R3 e recordando o que a gente fez antes para definir o objeto no Salesforce, vocês vão ver que é um trabalho muito similar, muito parecido, tá? O nosso trabalho no momento do desenvolvimento ele foi muito semelhante, embora as APIs de Salesforce e R3 sejam totalmente distintas. São coisas tecnologicamente muito diferentes. Só que essas diferenças elas são todas resolvidas pelo componente do iBolt. Para o estúdio, para a minha interface de desenvolvimento, eu estou num nível de abstração onde eu vou simplesmente fazer drag and drop, seleção de objeto, mapeamento de informação e tudo isso de uma forma gráfica, intuitiva, sem codificação. Então, o iBolt Studio ele simplifica para mim o trabalho com o sistema, seja Salesforce, seja R3, tá? Isso tem um valor muito grande na hora de se criar um projeto de integração, no resultado final, na facilidade e na eficiência, né, do projeto que a gente está criando, ou seja, o que isso economiza de recurso, de custos, tá? Isso gera valor agregado no final do projeto. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês então o iBolt Monitor. O iBolt Monitor é o produto da suíte que nós utilizamos para fazer o acompanhamento do projeto em execução. Então, nessa primeira tela aqui do Monitor, a gente está vendo uma lista de vários projetos. O iBolt Server é um servidor que pode executar vários projetos de integração ao mesmo tempo. Então, nós temos essa lista aqui. Esses projetos que estão destacados em vermelho são projetos que estão parados, não estão executando no momento. E esse que está em verde é o que está ativo, ele está online e é o nosso projeto de integração Salesforce e R3. Então, quando nós abrimos um projeto para monitoramento, né, nós vamos ver aqui na tela dois painéis. O painel da esquerda mostra uma estrutura do projeto idêntica àquela que nós criamos lá no iBolt Studio, ou seja, os business process e os seus fluxos de integração. E do lado direito nós temos o log de atividades. O que é esse log de atividades? Toda vez que o iBolt Server executa um fluxo, executa os passos desse fluxo, ele grava um log da execução de cada passo. O nome do passo, a hora que começou, a hora que terminou. Isso é gravado numa base de dados, é uma base de dados que é própria do iBolt Server, então tem uma área dessa base de dados que é reservada só para as informações do monitor. E ele vai gravando lá, passo a passo, conforme as coisas vão sendo executadas, a sequência que vai sendo executada.
e nós podemos acompanhar tudo que está sendo feito, em que momento do fluxo o projeto está executando. E do lado esquerdo nós temos a estrutura de todos os fluxos, todos os business processes. Quando nós clicamos, selecionamos um business process em específico, isso na verdade é uma ação de filtro. Nós estamos filtrando os logs só dos fluxos daquele business process. Da mesma forma, a gente pode clicar num fluxo específico, nós estamos filtrando os logs só daqueles fluxos. E ainda dentro de um fluxo, nós podemos escolher um componente em específico, clicar nele e a gente está vendo só as atividades, os logs de atividades daquele componente. Tá? Então, no log de atividade, vocês podem ver que tem o componente e tem a identificação started completed, ou seja, a hora que ele iniciou e a hora que ele executou, que ele finalizou, melhor dizendo. E a gente pode acompanhar, então, o tempo que cada componente levou para executar e avaliar com isso, né, por exemplo, os gargalos do processo, ou seja, eu tenho uma sequência de N passos, N tarefas a serem executadas, quais são aquelas que estão demorando mais, né? E pesquisar e descobrir por que elas estão demorando mais e o que eu posso fazer, o tipo de tuning, de tweak que eu posso apresentar aqui no meu fluxo, para otimizar isso aí e fazer com que esse passo conclua mais rapidamente. Se nós olharmos esse fluxo que foi criado especificamente para inserir o pedido dentro do R3, a gente pode ver, por exemplo, que numa determinada execução ele demorou 21 segundos para concluir e dentro dos passos que estavam nesse fluxo, o que efetivamente faz o acesso até o R3 demorou 18 segundos. Né? Então, dentro do processo, esse acesso físico ao R3 foi o gargalo. No caso aqui, né, a gente está... Provavelmente é porque essa informação teve que viajar da Califórnia até Israel e voltar, já que os servidores estão geograficamente separados. Mas isso é só para dar um exemplo de como eu posso avaliar a informação da execução, identificar pontos que podem ser melhorados, agir, de repente, numa questão de infraestrutura, ou até eu posso precisar fazer um redesenho do meu projeto de integração e melhorar o processo, ou seja, eu consigo mexer no processo para que ele execute mais rapidamente, com mais eficiência. Outra coisa para a gente observar aqui na parte do log de atividades são essas linhas que estão destacadas num fundo cinza e numa cor azul, está escrito User Defined Message. Esse tipo de mensagem são mensagens que foram geradas explicitamente pelo fluxo de integração. Ou seja, são mensagens que nós quisemos inserir no processo e fazer com que elas aparecessem no monitor. Então, existe um componente iBot, que é o componente de gravar mensagens de monitoramento, e a gente pode usar ele em qualquer etapa do processo para gerar informações que vão ser úteis no nosso rastreamento. Por exemplo, aqui, nós criamos um pedido no R3 e pegamos os dados desse pedido que foi criado e geramos uma mensagem no monitor. Né? Nós geramos a mensagem com um anexo, vocês podem ver aquele clips do lado da mensagem, significa que é um documento anexo à mensagem, e esse anexo foi justamente os dados que nós enviamos para o R3. Então a gente pode pegar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de documento e anexar isso ao log de atividades no monitor. E como o monitor ele é acessado à parte do server, né, o server está gravando informações numa base de dados e o monitor está lendo essas informações, eu tenho acesso a esses dados mesmo quando o meu server está parado, mesmo que, por exemplo, não esteja acessando o R3, tá? Nesse exemplo aqui o servidor de integração já foi parado, a demonstração já foi finalizada, mas eu ainda estou acessando esses dados que estão lá no banco de dados. Então eu posso acrescentar qualquer tipo de mensagem que eu entender que é útil para o processo, que é útil para o rastreamento, eu acrescento elas no monitor
e vou ter acesso no monitor, então, tanto as mensagens automáticas, aquelas que o server faz quando ele executa um passo, uma atividade, quanto aquelas mensagens que eu mesmo inseri, são mensagens que a gente chama mensagens de negócio, né? Informações adicionais para monitoramento do negócio. Ok, então, com isso a gente está concluindo o nosso webinar iBolt Salesforce R3. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Manuel Frederico, aqui da Magic Brasil, evangelista de tecnologia, e a gente se encontra novamente em próximos webinars. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco. Vai ser um prazer esclarecer qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado e até o nosso próximo webinar.